Nós temos te dado chaves preciosas até aqui para que você surfe a onda do Senhor da melhor forma possível. Agora, é claro que você vai enfrentar imprevistos, coisas que nós não sabemos, coisas que você não sabe, coisas que nós simplesmente não podemos prever. Nessas horas, não se desespere. Confie no Senhor, ouça a voz de Deus, Ele vai te direcionar, seja para onde for. Agora, existe algo que, independente de onde você for, independente do que você fizer, seja um movimento, seja um evangelismo, seja nada, essa coisa precisa te acompanhar. Se essa coisa que a gente vai falar hoje não estiver fazendo parte da sua vida diária, o resto que você fizer para o Senhor, pouco valor terá. A gente está falando de santidade e consagração. Quando a Bíblia fala sobre ser santos, a gente precisa olhar lá para o Antigo Testamento. Lá a gente vê que existia um templo de Deus e o Senhor escolheu objetos como objetos santos. Além de objetos, ele também disse que o povo era santo como Deus era santo. O que isso quer dizer? Aqueles objetos, eles não tinham a opção de pecar ou não pecar, eles são objetos inanimados. Mas significa que eles eram separados para uso exclusivo de Deus. Que eles não seriam usados para nenhuma outra coisa se não fosse para servir ao Senhor. Com o povo era a mesma coisa. O Senhor disse: não se contaminem com ídolos, não sirvam a outros deuses, não coloquem o seu coração sobre outras coisas, mas amem o Senhor, o seu Deus, e adorem somente a Ele. Isso é a santidade. O Senhor nos chama para que nós sejamos os seus servos e sirvamos para uso exclusivo de Deus. Significa que nós fomos chamados para viver de uma forma diferente do mundo. A santidade não é uma decisão que você toma em um dia, que você toma em um evento, que você tomou uma vez e agora pronto, está tudo certo. É uma decisão diária. Ou melhor, é um estilo de vida. Santidade é um estilo de vida. Salmos capítulo 24 diz assim: quem entrará no santo lugar? Quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que tem mãos puras e um coração limpo. Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Sem santidade, nós somos separados de Deus. A santidade é o que nos une a Ele de novo. Através de Jesus, nós podemos ser perdoados, lavados e podemos ter acesso à presença de Deus mais uma vez. Sem isso, sem pureza, sem termos o nosso coração puro e as nossas mãos limpas, nós não veremos a Deus. O que você precisa entender é que a sua pregação tem pouco valor. A sua música tem pouco valor. Os seus projetos, os seus planos, o seu evangelismo, seja lá o que você fizer para Deus, tem pouco valor se não for acompanhada da presença de Deus. Eu posso dizer com convicção hoje que se não for pela presença de Deus, passando pelos lugares antes de mim, se manifestando aonde eu não tenho nada para oferecer. Não é a minha palavra bonita que vai impressionar as pessoas. Não é a minha oração com palavras legais que vai fazer com que alguém chore. É a presença de Deus. É a presença dele que leva ao quebrantamento, que leva ao arrependimento, que leva as pessoas a enxergarem que existe alguma coisa maior do que o que elas estão vivendo hoje. E é isso que a gente quer. A gente precisa olhar para o Senhor e falar: Senhor, se não for pelo Senhor, se não for pela sua presença, se o Senhor não for comigo, eu não vou para lugar nenhum. E isso só acontece através da santidade e da consagração. Em 2 Crônicas, no capítulo 7, a gente tem esse momento lindo em que o povo acabou de terminar a construção do templo, eles consagraram todas as coisas, fizeram tudo de acordo com o que Deus tinha ordenado, e agora a manifestação da presença de Deus aparece. A glória do Senhor enche aquele templo, e diz que encheu o templo de tal forma que nem os sacerdotes poderiam entrar naquele lugar. Eles não conseguiam. O povo todo se prostrou em adoração e eles começaram a clamar: o Senhor é bom, Deus é bom. Não foi as palavras de Moisés, não foi as palavras de Salomão, não foi as palavras de um pregador, um grande pregador que convenceu aquelas pessoas do pecado delas e que fez com que elas enxergassem a bondade de Deus. Foi a presença do Senhor. Eu tenho fé, eu tenho expectativa e eu acredito de todo o meu coração que ainda vai chegar o dia em que eu vou entrar na minha faculdade e eu não vou precisar de um dia marcado, de um encontro para que as pessoas aceitem a Jesus. Eu vou entrar naquele lugar e a presença de Deus vai ser tão manifesta ali dentro que as pessoas vão simplesmente se prostrar, vão simplesmente se dobrar, em arrependimento, em lágrimas, dizendo: eu não sei o porquê isso está acontecendo, mas o Senhor é real e eu quero me entregar para Ele. Isso pode acontecer. Isso tem acontecido.
Se você pesquisar a história de grandes avivamentos que têm acontecido com a história dos anos da igreja, você vai encontrar coisas parecidas. As pessoas em lugares aleatórios, em um bar, em uma festa, em um mercado, em um banco, em uma escola, tendo encontros verdadeiros com Deus em momentos super aleatórios, porque a presença de Deus estava lá. É isso que a gente precisa ansiar a viver. E isso vem através da pureza e da santidade que atrai a presença de Deus. Quando a gente fala sobre santidade, talvez a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é o que Jesus fala. A gente já falou desse versículo. Mateus capítulo 22, a partir do versículo 37, a gente tem o que nós vamos chamar hoje de amor-café. Jesus diz: "Este é o maior mandamento. Ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua força e todo o seu entendimento. Ame o Senhor em todas as áreas da sua vida, com tudo o que você tem." Esse é o primeiro passo para a santidade. A gente vai quebrar esse amor em algumas partes, eu quero que você me acompanhe. Se você quiser escrever em algum lugar, tomar suas notas, fica aí com a sua caneta, o seu caderno em mãos. A primeira coisa que Jesus fala: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Coração. O que isso quer dizer? O coração, ele trata sobre os desejos. O seu tempo, ele fala muito sobre aquilo que você deseja. Como você gasta o seu tempo? O que é que queima no seu coração? O que é que faz você acordar encontrando um motivo para viver? Um desejo de viver alguma coisa? Sabe quando você tem uma viagem marcada? Tipo assim, você tem uma viagem para amanhã. Hoje você vai para a cama com o coração acelerado. Você fica ansioso, mas é uma ansiedade boa. Porque você sabe que amanhã tem uma coisa que você quer muito que aconteça. Você vai viajar. Talvez você tenha dificuldade de acordar cedo. Mas se a viagem estiver marcada para 5 horas, você facilmente acorda às 4 horas, empolgado para aquilo que vai acontecer. Essa é a mesma coisa que a gente está falando aqui. Jesus está falando: ame o Senhor, o seu Deus, com todos os desejos do seu coração. Com essa mesma ansiedade de acordar ansioso para encontrar o Senhor. Você fica mais empolgado quando alguém te conta alguma notícia boa, quando você tira uma boa nota, quando você sai com os seus amigos, ou você fica empolgado para encontrar o Senhor? O que é uma prioridade no seu coração? A segunda parte do que Jesus fala: ame o Senhor, o seu Deus, com toda a sua alma. Toda a sua alma. Ame de toda a sua alma. Isso quer dizer sobre o seu ser, sobre os seus pensamentos, sobre a sua personalidade, sobre o jeito que você responde às situações do dia a dia. O que é que domina a sua alma? O que é que domina a sua resposta diante das circunstâncias? Você tem mais temor de homens ou temor do Senhor? Quando você vai tomar alguma decisão, você busca a opinião de pessoas ou você busca a opinião do Senhor? Da sua boca saem palavras de reclamação, de murmuração, palavras ruins, palavras que machucam, palavras grosseiras ou palavras de adoração, palavras de amor, palavras de exaltação. Não tem espaço para os dois ali dentro da sua alma, é um só. E com toda a sua alma, você precisa amar o Senhor. Você está mais preocupado com o que as pessoas falam de você, com o que você ouve os outros falando, o que os outros podem pensar ou o que o Senhor fala sobre você. Terceira parte do que Jesus fala: ame o Senhor, o seu Deus, com toda a sua força. Toda a sua força, toda a sua intensidade, com todo o fogo do seu coração, com tudo o que você tem. Quando a gente fala sobre intensidade, você pode pensar naquele dia que você tem uma prova. Vamos dizer que você tem uma prova amanhã. Hoje você vai estudar com toda a sua intensidade. Você vai passar horas estudando. Você vai deixar de fazer algum lazer e alguma coisa que você gosta porque você quer ser intenso naquilo, você quer tirar uma nota boa. Ou talvez você tenha um campeonato de futebol em uma semana. Você vai se preparar para isso. Você vai treinar, você vai jogar, você vai estudar, você vai fazer tudo com muita intensidade. Você vai deixar de fazer outras coisas, de sair com os seus amigos para focar naquilo que é importante para você. E você faz isso com toda a sua força. É a mesma coisa. Quanto de intensidade você dedica ao Senhor? O quão exausto você fica de ficar na presença dele? Você já teve essa experiência? De você gastar tanto tempo na presença de Deus que você sai dali cansado, de você ler tanto tempo a palavra de Deus que você sai dali com sono. É esse o nível de intensidade que Jesus nos chama a viver. Ou você pode pensar em quando você tá afim de uma menina, tá afim de um menino. E aí o simples barulho da notificação do seu celular pode ser que ela tenha te mandado mensagem, você já fica louco para ver se é ela mesmo. E com Deus? Quando o Espírito Santo sussurra alguma coisa no seu coração, sabe aquela vozinha que pode ser que seja Deus?
o quanto aquilo te move, o quanto aquilo faz com que você se desligue de todas as outras coisas para falar, talvez Deus esteja falando comigo e eu preciso ouvir. Isso é intensidade. Então ame o Senhor, o seu Deus, com toda a sua força. A última, a quarta parte desse amor que Jesus fala, ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu entendimento. A sua letra deve ser melhor que a minha. Escreve aí no seu papel. Ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu entendimento, com toda a racionalidade. Você precisa esperar sentir alguma coisa para adorar a Deus? Você precisa esperar que Ele fale com você de alguma forma para que você se achegue até Ele? Ou com entendimento você o adora? Com entendimento você reconhece quem Ele é? Com entendimento você é capaz de dizer o quanto você o ama, mesmo sem estar com vontade de chorar ou emotivo? Quando você está com dúvida sobre alguma coisa, você busca entendimento primeiro no Google, nas pessoas, no ChatGPT, ou você busca no Senhor? Quando você precisa planejar alguma coisa, você pesquisa sobre como montar um planejamento, você pesquisa sobre como montar uma pregação, ou você busca entendimento do Senhor e o ama com todo o seu entendimento? Ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu entendimento. A gente passou por isso e destrinchou um pouco o que Jesus fala, porque você precisa entender que a santidade ela é algo ativa, não é passiva. Não é simplesmente eu deixar de fazer as coisas, mas é eu amar de todo o meu coração. Não é só sobre eu me esvaziar das coisas que não prestam, mas é sobre eu encher daquilo que é bom, de amor, com força, entendimento, alma, coração, com tudo o que eu tenho, expressar o meu amor ao Senhor. Eu não sei se você já ouviu a sua mãe falando isso, a minha mãe sempre falou quando eu era mais novo. Mente vazia é a oficina do diabo. Isso é verdade. Se você não enche a sua mente com as verdades de Deus, se você não enche o seu coração com quem Ele é, você está dando espaço para que o inimigo entre. Você está dando espaço para que as mentiras comecem a ganhar espaço no seu coração. E quando você entende isso, a santidade deixa de ser sobre se perguntar qual que é o limite, até onde eu posso ir. O que eu posso, o que eu não posso fazer? Ouvir tal coisa é pecado ou não? Assistir tal coisa é pecado ou não? Deixa de ser sobre isso, porque passa a ser como eu posso agradar ao Senhor com tudo que eu tenho. Eu não quero mais viver no limite daquilo que é errado e daquilo que não é errado. Eu quero viver o mais longe possível disso, porque eu quero agradar o meu Senhor. Em Mateus capítulo 5, Jesus estabelece um outro patamar sobre santidade. Eu recomendo que você leia esse capítulo, ele tem verdades riquíssimas e poderosas. Ali Jesus começa a falar para os religiosos da época, para as pessoas que conheciam a lei de Deus. Ele olhava para elas e ele dizia, vocês ouviram que a lei disse, não adulterem, não traiam. Mas eu lhes digo, é muito mais do que só não trair, é muito mais do que só não adulterar. É sobre o seu coração, é sobre os desejos do seu coração. Se você olhar para uma mulher com olhos impuros, você já pecou. Porque é sobre você manter os seus olhos puros, o seu coração puro, para que você me veja. Ele ainda disse, vocês ouviram que a lei disse, não matem, não roubem, mas eu lhes digo, é muito mais do que isso. É muito mais do que só não matar, do que só não praticar violência. É sobre você amar o seu irmão. É sobre você nem mesmo lançar uma palavra grosseira para ele, porque isso contaminaria os seus lábios. E os seus lábios foram feitos para adoração, para amar a ele. Jesus estabelece um novo padrão. E Jesus ainda vai além. Ele diz, se o seu olho te faz pecar, arranca ele e lança ele fora. Ele está dizendo que é melhor você ir cego para o céu, é você ser cego fisicamente, mas enxergá-lo espiritualmente, do que você ir com seus dois olhos para o inferno. Eu não estou falando que você precisa literalmente arrancar os seus olhos, não é isso que Jesus quer dizer. Mas ele está mostrando o quão radical é a vida de devoção que ele espera. O quão radical precisa ser a nossa busca por santidade. É sobre você fugir, é sobre você abandonar, é sobre você sair correndo daquilo que pode te fazer pecar. Isso tudo é muito importante porque, como a gente já falou em outro vídeo, Jesus nos chama para sermos a luz da terra. A gente já falou disso também. Uma lâmpada não tem sentido que ela seja escondida em um lugar baixo. Ela foi feita para ser exposta, para ficar em um lugar alto onde todos conseguem enxergar. Agora pensa, se uma lâmpada não é pura, se ela não é transparente, ela não ilumina direito. As coisas ficam difíceis de enxergar como elas realmente são. Você não consegue ver a verdade. É a mesma coisa com você. Se você não estiver vivendo uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida de transparência diante do Senhor, você não vai conseguir refletir a verdade de quem Ele é para as pessoas.
vai ser uma imagem distorcida, uma imagem difícil delas realmente entenderem quem Deus é através de você. Além disso, eu não sei se você já fez esse teste, mas apaga a luz do seu quarto e aí acende ela rapidinho. Não existe uma luta entre a luz e a escuridão, entre a lâmpada que você acendeu e as trevas. Isso não existe. No momento em que você acende a lâmpada, a escuridão automaticamente desaparece. Não é uma briga. Isso significa que quando você entra em um lugar, as trevas precisam desaparecer imediatamente. Dá uma analisada na sua vida. Quando seus amigos estão falando mal de alguém e você chega na roda, você continua a fofocar, você intensifica a fofoca ou você é a pessoa que para ela? Quando seus amigos estão falando palavrão, estão falando um monte de besteira, quando você se junta a eles, você é levado pelo que eles estão falando ou eles sentem um temor de falar essas coisas? Eu não sei se você já teve experiência, já vi acontecendo comigo, com outros amigos cristãos, da gente estar numa roda com pessoas que não conhecem a Jesus, falando um monte de besteira, falando palavrão, e aí eles viam que a gente estava na roda e eles falavam: desculpa, o Arthur tá aqui. Não era porque eu cobrava eles sobre isso, mas é porque eles sabiam que eu sou temente ao Senhor, e eu não concordo com essas coisas. Sendo a luz do mundo, as trevas fogem, elas desaparecem. Mas para isso você precisa viver uma vida de pureza. Se você hoje for exposto em um lugar alto, chamado para refletir, para que todas as pessoas vejam aquilo que você está refletindo, e elas tenham acesso às partes mais escuras da sua vida, aquilo que ninguém mais sabe, a sua vida ainda glorificaria o Senhor? Até aqui, talvez o Senhor já tenha te incomodado sobre algumas coisas na sua vida que precisam mudar, alguns hábitos que você precisa abandonar, talvez alguma coisa que você fez hoje. Você desrespeitou a sua mãe, você foi grosso com o seu irmão, com um amigo seu, você teve desejos impuros no seu coração, pensamentos impuros na sua mente, você teve preguiça de passar tempo com Deus, você negligenciou aquilo que Deus te entregou para fazer hoje. Eu não sei qual que é o seu pecado, mas eu te convido agora a pausar esse vídeo, no meio do vídeo mesmo, pode pausar, e pede para o Espírito Santo sondar o seu coração. Tira um tempo de oração. A Bíblia diz que o caminho para o arrependimento, embora seja difícil, é simples. Você se arrepende, você decide mudar de direção, decide mudar de vida, se compromete em abandonar essas coisas. E a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar. Não existe mais condenação. Uma vez que você se arrepende e o sangue de Jesus te lava, não existe mais acusação contra você. O Senhor joga esses seus pecados que você acabou de entregar no mar do esquecimento. Você pode esquecer disso. Depois que você fizer isso, tiver um tempo de arrependimento com Deus, eu também preciso te falar o que a Bíblia também diz. Em Tiago, capítulo 5, a Bíblia diz que, embora a gente confesse os nossos pecados para o Senhor para sermos perdoados, nós confessamos os nossos pecados aos nossos irmãos para sermos curados. Esse é um passo de fé. É um passo de ousadia. Você precisa de muita coragem para fazer isso, mas é necessário. Enquanto você não confessa esse seu pecado escondido para um irmão em Cristo, para um amigo fiel ao Senhor, para um líder, para um pastor, enquanto você guarda essas coisas dentro de você, o inimigo sempre vai ter um trunfo contra a sua vida, uma carta na manga, que ele vai usar para trazer acusação, para te fazer lembrar de alguma coisa que na verdade o Senhor já perdoou. Então entregue isso ao Senhor, mas também confesse isso às pessoas. Deixe que elas entrem na sua vida, preste contas às pessoas. Se você errar de novo, tudo bem, confesse ao Senhor, Ele é fiel e justo para te perguntar. Confesse às pessoas para elas orarem por você, mas tenha uma vida de santidade constante todos os dias. Agora, eu sei que esse vídeo está ficando um pouco longo, mas é porque isso é muito importante. Existe mais uma coisa sobre santidade que eu preciso te falar. Pode ser que depois de ter entregue essas coisas ao Senhor, esses pecados e essas tentações continuem te atacando. Você precisa estar atento. Provérbios, no capítulo 26, versículo 11, diz: assim como o cão retorna ao seu vômito, o insensato retorna à sua insensatez. Pode ser que você se sinta tentado a voltar às coisas que você acabou de abandonar. Você precisa entender que essa luta contra o pecado é ativa, não é passiva. Você não simplesmente diz: eu não vou mais fazer isso, eu não quero mais viver essas coisas. Você precisa se encher de outras. Você precisa se comprometer a fazer outras coisas. Pensa naquela imagem do cão. Como é que você faz para um cão não retornar ao seu vômito? Você simplesmente fala para ele: não volta, não faz isso. E ele te obedece? Não é assim. Você precisa dar comida boa para ele.
Você precisa mostrar para ele qual que é a fonte de comida que dá sustância, nutritiva. E ele vai estar tão cheio de comida que ele não vai mais ter vontade de voltar para o vômito. Isso me lembra um pouco da história de Neemias. Eu não sei se você já leu esse livro, mas a Bíblia diz que Neemias estava reconstruindo um muro que Deus tinha chamado ele para reconstruir, mas também tinham inimigos atacando ele por todos os lados ao mesmo tempo. A Bíblia diz que Neemias ficava de dia e de noite acordado, trabalhando na reconstrução do muro. Agora, enquanto com uma mão ele carregava os materiais da construção, com a outra mão ele carregava uma espada para lutar contra os inimigos. Ao mesmo tempo que você constrói, você precisa estar armado. Você precisa segurar uma espada para que você lute contra os inimigos quando eles vierem. Agora, Efésios capítulo 5 diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Essa é a nossa arma mais poderosa. Você precisa ter as verdades de Deus escritas no seu coração, para que no momento que a tentação vier, você vai estar pronto para lutar contra ela. As verdades de Deus são poderosas. O nome de Jesus é poderoso para expulsar qualquer tipo de espírito e tentação e tentativa do inimigo de distrair o seu coração. Eu recomendo que você espalhe post-its por todo o seu quarto com um versículo de Deus, que você coloque isso como seu papel de parede, aqueles versículos que você sabe que são uma chave para você lutar contra o pecado. Guarda eles, memoriza eles, tenha a sua Bíblia com você por onde você for. Vai viajar? Leva a sua Bíblia. Vai para a escola? Leva a sua Bíblia. Você está de noite no seu quarto sozinho? Deixa a sua Bíblia perto de você. Porque assim que a tentação vier, você está com a espada em mãos, pronto para lutar. E é por isso que a gente precisa ter tanto cuidado com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente consome. Porque essas coisas têm influência no nosso coração. Elas têm influência nos nossos desejos. Que músicas você tem ouvido? Que séries você tem assistido? Que youtuber, que influencer você tem seguido no Instagram ou em outra rede social? Que perfis você segue e o que eles geram no seu coração? Você precisa dar passos práticos. Talvez você tenha que parar de seguir muita gente. Talvez você tenha que se desvincular dessas redes sociais, desinstalar mesmo. Esses passos são necessários para uma vida de santidade completamente devota ao Senhor. Quando durante a noite você perdeu o sono, talvez isso tenha acontecido com você recentemente. Não fique vagando de um lado para o outro esperando o sono chegar. Não fique no celular buscando em redes sociais até que você fique cansado. Busque a palavra de Deus. Não deixe a sua mente vazia. Não dê brechas. Não dê chance do inimigo atacar o seu coração. A Bíblia diz que o inimigo ele anda à nossa volta rugindo como um leão, esperando qualquer brecha para te atacar. Não dê essa brecha. Se você não está conseguindo dormir, pega a sua Bíblia e lê. De 2 em 1. Ou você vai ter um encontro lindo com o Senhor enquanto você lê a Bíblia, ou você vai ficar com sono e vai acabar dormindo. De qualquer jeito, você saiu ganhando. Além da santidade, a gente ainda tem que falar da consagração. No Antigo Testamento, eles não só se purificavam, as coisas não só eram santas, mas também eram consagradas. Enquanto na purificação, na santificação, era um processo de limpar mesmo, de às vezes se lavar com água, trocar as vestes, agora a consagração era um tempo de ter o óleo derramado. A Bíblia diz que, isso você vai encontrar no final de Êxodo e em Levítico, que Moisés começou a ungir as coisas. Ele começou a colocar o óleo sobre os objetos, ele colocou o óleo sobre Arão, sobre os seus filhos, sobre os sacerdotes, ele começou a colocar o óleo nas pessoas, ungindo elas. Isso era um símbolo de algo maior que nós temos acesso hoje. Olha o que Jesus diz. Isso está em Lucas, no capítulo 4, no versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele nos ungiu. Através de Jesus, essa unção também está sobre nós. A gente também tem essa unção. O mesmo Espírito Santo que estava sobre Jesus está em nós. E nós somos cheios do Espírito. Uma coisa interessante para você entender isso é quando você lê Lucas capítulo 22. Esse é um momento, você já deve ter passado por essa história, em que Jesus está no jardim do Getsemane. Ali em Lucas eu acho que vai estar escrito como Monte das Oliveiras. Getsemane, o jardim do Getsemane, ele literalmente significa prensa de azeite. É como se fosse esse lugar onde o azeite é prensado. Eu não sei se você sabe, mas o azeite ele é feito de azeitona. Então é o lugar onde a azeitona é pressionada para que o azeite seja derramado. Nesse lugar, nesse mesmo lugar, é onde Jesus se encontrava nos últimos momentos da sua vida.
quando ele estava prestes a ser morto, prestes a ser crucificado, e a Bíblia diz que ele estava em tanto sofrimento que ele suava sangue. Nesse lugar, ele leva os discípulos para que eles orem. Jesus estava orando. A gente tem acesso a partes dessa oração de Jesus, lê esse capítulo depois. Mas a Bíblia diz que depois que Jesus ora, ele olha para os discípulos e eles estão dormindo. E aí ele acorda eles e fala, vocês não aguentam nem uma hora? Permaneçam vigilantes, permaneçam atentos, permaneçam em oração. É nesse lugar que o óleo é derramado, é nesse lugar, na prensa das oliveiras, no Getsêmani, nesse lugar secreto de oração, em que você batalha com Ele, por Ele, em que você entende o coração de Deus, é nesse lugar que o óleo é derramado, que a unção é derramada, que a consagração é dada e gerada no seu coração. A gente vai falar sobre Lucas 9 daqui a pouco, você já vai ter acesso a esse vídeo, a gente vai entrar um pouco mais a fundo no que Jesus está falando ali, mas no final dessa história que Jesus está contando para os discípulos, ele diz, se até mesmo o pai de vocês, que é mau, consegue dar boas coisas a seus filhos quando eles pedem, quanto mais o pai de vocês não dará o Espírito àqueles que pedirem. Você precisa permanecer nesse lugar. Eu acho que um dos maiores inimigos daquilo que Deus tem como ideal para a sua vida é o bom. É quando você se contenta em ser salvo. É quando você se contenta no estado espiritual que você se encontra hoje. Esse é o pior inimigo que você pode ter. Porque você deixa de viver o extraordinário de Deus, o sobrenatural de Deus, porque você se limitou a ser salvo, a ter a convicção de que você é filho de Deus. Existe mais para você. Existe um reino de Deus a ser acessado. Existe coisas que Deus quer fazer através da sua vida, mas que precisam passar por esse lugar. Em Marcos, no capítulo 9, tem um exemplo disso, isso é muito legal. Alguns dos discípulos estavam com Jesus, e aí Jesus encontra outros discípulos. No que ele encontra eles, esses discípulos estavam tendo uma discussão com os religiosos daquele lugar. Quando ele chega, ele pergunta por que eles estão discutindo. Acontece que existia esse cara endemoniado, e os discípulos tentaram expulsar esse cara e eles não conseguiram. Eles ficam frustrados porque eles achavam que eles tinham essa autoridade. E aí eles perguntam para Jesus, Jesus, por que a gente não conseguiu? Jesus responde, essa espécie apenas sai através de jejum e oração, através de consagração. Em Atos 19 a gente tem uma situação um pouco parecida. Existiam esses caras que eles começaram a ouvir o que os discípulos de Jesus estavam fazendo. Expulsando demônios, curando os enfermos, e eles decidem tentar também. E aí fala que eles começaram a usar o nome de Jesus para tentar expulsar os demônios. Acontece que uma vez eles tentaram fazer isso, e aí esse espírito maligno vira para eles e fala, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas e vocês, quem são? E aí esse espírito imundo pula em cima desses caras de tal forma que eles saem correndo pelados dali e passando vergonha. Então imagina a vergonha que você pode passar ao tentar expulsar um demônio, curar um enfermo, fazer alguma coisa do tipo e simplesmente nada acontecer. Você precisa de uma vida de consagração para que você veja o reino de Deus se manifestando por onde você passar. Então a tarefa para esse vídeo é você, assim que terminar ele, pegar um caderno, pegar uma caneta e fazer compromissos com o Senhor, um comprometimento com Ele. O primeiro deles é sobre a parte de santidade. Você vai prestar atenção na sua vida. Quais são as coisas que você precisa ser radical em tirar, em se livrar, em mandar para longe de você? Sejam redes sociais, desinstala elas. Sejam perfis que você tem que parar de seguir, para de seguir eles. Seja hábitos na sua vida, pessoas que te levam a cometer pecados contra o Senhor. Seja o que for, que te leve à mínima inclinação de cair em tentação, corta isso da sua vida o mais rápido possível. Segunda coisa para você se comprometer, escolhe um dia da semana e escolhe como isso vai acontecer para que você jejue. Isso é muito importante. Vai te ajudar na sua santificação, vai te ajudar na sua consagração, vai te ajudar no seu domínio próprio, vai te ajudar na sua sensibilidade ao Senhor. Se você consegue dizer não à comida, você consegue dizer não ao pecado. Escolha um dia da semana e esse é o seu dia do jejum. Eu não vou te falar como você precisa jejuar. Você pode tomar essa decisão por conta própria. Você pode perguntar para o Espírito Santo e entender o direcionamento que ele te dá. Existem diferentes tipos de jejum. Você pode procurar na Bíblia, você pode pesquisar, mas se comprometa a fazer alguma coisa. Comece com pequenos passos. Não inventa de uma vez só ficar 3 dias sem comer. Você vai passar mal, você vai desmaiar. Não é esse o intuito. Comece tirando uma refeição. Comece tirando um tipo de comida. Com o tempo você vai melhorando, com o tempo você vai aumentando e você vai aplicando essa prática como algo semanal na sua vida. Outro comprometimento, escolhe um horário, escolhe um lugar
que seja inegociável para que você passe tempo com Deus. Torne passar tempo com Deus algo inegociável na sua vida, que você não abre mão. Independente de outros compromissos, independente do que você tenha que fazer. Se você tiver que, nessa noite, ficar acordado até mais tarde, que seja. Se você tiver que acordar mais cedo para que isso aconteça, que seja. Mas torne isso algo inegociável na sua vida. Tempo com a palavra de Deus. Tempo em oração. Faça disso um compromisso. Por último, faça uma lista de pessoas de confiança, de líderes, de pastores, de irmãos em Cristo. E se comprometa a confessar para eles todo o pecado escondido no seu coração. Abra mão da sua vergonha, crie coragem, peça para que o Senhor te dê coragem e entregue esses pecados. Seja fofoca, seja mentira, seja pecado sexual, o que for, abra mão disso, confesse, preste contas a alguém.